gente veja a imagem ao vivo do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, que faz um pronunciamento nesse momento. A intérprete é Nathalie Graue. Vamos ouvir. E as pessoas responsáveis devem ser responsabilizadas, e elas serão. Mas hoje eu tenho o prazer de anunciar os últimos membros de nossa equipe econômica. Com esse anúncio, eu quero dizer que terminamos de indicar os nomes de nossos indicados, homens e mulheres que vão recuperar nosso país e restaurar a confiança em nosso governo. Todos estarão prontos no primeiro dia para fazer seu trabalho. Este é um gabinete que prometi que parece e é como os Estados Unidos. Temos muito talento em nosso país. É um gabinete histórico. Esse será o primeiro gabinete composto tanto por mulheres e homens. O primeiro gabinete com uma maioria de pessoas não brancas ocupando os cargos. E mais de 10 indicados, a primeira mulher secretária do Tesouro, a primeira mulher no gabinete de defesa e o primeiro secretário nativo-americano. Também fizemos 50 indicações que estão aguardando confirmação, mais do que qualquer presidente eleito já fez. Nós fizemos nosso trabalho. E a minha expectativa e esperança é que o Senado confirmará esses indicados, especialmente secretário de Estado, Tesouro e Segurança Nacional, que indiquei em novembro. Considerando o que passamos nos últimos 4 anos e últimos dias e as ameaças e perigos desse mundo, essas pessoas devem ser confirmadas antes de 20 de janeiro. A Segurança Nacional, o Tesouro devem ter seus cargos nomeados. E com a crise econômica e a pandemia, não temos tempo a perder. Considerando o que fizemos, a ansiedade e o medo de mulheres e homens em nosso país me lembra de quando Obama e eu assumimos o cargo. Esse relatório de dezembro de desemprego mostra que há milhares de pessoas sofrendo sem culpa. Perdemos mais de 140 mil empregos. O primeiro relatório negativo desde o pico da pandemia em abril. Mais pessoas perderam o emprego, enquanto muitos já estão desempregados há muito tempo. E a desigualdade com negros e latinos ainda continua muito grande. Em muitas maneiras, esse relatório é um relatório da pandemia. As pessoas estão perdendo o emprego, perdendo a esperança. Os hospitais, restaurantes, bares perderam mais de 372 mil empregos. Os governos locais estão demitindo muito. 2 mil educadores perderam seus empregos no último mês. Com essa pandemia, há tanto desemprego e as pessoas não conseguem pagar seus aluguéis. Ficam nas filas por horas para obter alimentos e doações. Nos Estados Unidos da América, as pessoas estão em filas, dentro dos seus carros, esperando por uma refeição para alimentar suas famílias. Muitos ficam olhando para o teto, não conseguem dormir, preocupados se terão assistência médica, se ficarão bem. A questão é que esse relatório de desemprego é que precisamos enviar alívio para as pessoas e as empresas agora. Não só para superar essa crise, mas por um propósito maior, para evitar um custo econômico muito maior que vai acontecer com essa crise prolongada.
A maioria dos economistas sugerem que precisamos revitalizar a economia. Pesquisas econômicas dizem que as condições de hoje exigem que tomemos ações imediatas. Precisamos aumentar o crescimento e reduzir o peso da dívida nacional. Eu disse antes, um pacote bipartidário foi aprovado em dezembro e isso foi um passo importante, mas é só o primeiro depósito, a primeira ação. No próximo mês, lançaremos um próximo pacote para superar o que estamos vivendo nesse momento. Por exemplo, as vacinas trazem esperança, mas a distribuição tem sido difícil. Esse será um desafio operacional, o maior deles como país que enfrentaremos. Investiremos bilhões de dólares para levar as vacinas para todas as pessoas, para milhões de americanos. Também precisaremos de milhões de dólares para reabrir as escolas e reabrir com segurança. Comunidades estaduais e municipais precisam de milhares de dólares para manter professores, bombeiros, policiais, todos com emprego. Precisamos de alívio imediato para as famílias, pequenas empresas, incluindo terminar o trabalho, que é enviar o auxílio de $2.000. 600 não é suficiente para que as pessoas possam ter comida, pagar suas contas. Também espero que o controle democrata da Câmara e do Senado leve as pessoas a aumentar o salário mínimo. Precisamos recompensar o trabalho e as pessoas de ambos os partidos reconhecem que é preciso aumentar o salário mínimo para que o mínimo seja $15 por hora. Ninguém deve trabalhar 40 horas por semana e ainda viver abaixo da linha da pobreza. Essas pessoas têm o direito de receber $15 por hora como salário mínimo. Temos que corrigir os erros do governo atual para enviar auxílio para empresas e famílias. Os trabalhadores são a espinha dorsal da economia e são o que une as famílias. Hoje, 1 em cada 4 empresas não estão abertas e 400 mil fecharam. 1/3 das empresas com negros proprietários ou latinos ou nativos têm cerca de 1 mês para pagar as contas. O auxílio do ano passado ajudou com o auxílio para manter as empresas abertas e fazer seus pagamentos e folhas de pagamento. Mas as empresas de não brancos tiveram menos acesso ao auxílio. Essas empresas de não brancos eram as últimas na fila. As empresas de brancos tiveram mais acesso ao auxílio. E o governo de Trump não criou a responsabilização. Não é surpresa que milhares de empresas que não tinham direito receberam um auxílio que não deveriam, incluindo fraude, tirando o auxílio de pequenas empresas que precisam tanto. Mas a boa notícia é que esse pacote que foi aprovado no mês passado levou o auxílio para esses trabalhadores. Mas precisamos garantir que esse alívio chegue a todos que precisam. Precisamos fazer mais. Esse dinheiro será enviado rapidamente, potencialmente enquanto o governo atual ainda está no cargo. Nós precisamos controlar, e eu quero ser muito claro quanto às minhas prioridades. Precisamos distribuir o auxílio
emergencial de forma justa e igualitária. São empresas que estão enfrentando muita dificuldade, que não é culpa delas. Nossas prioridades serão empresas de não brancos e de mulheres para terem acesso aos recursos para reabrirem. Vamos fazer um esforço para ajudar comunidades de baixa renda e comunidades rurais que têm enfrentado barreiras para acessar o auxílio. Pensem nessas pequenas empresas com 2 funcionários que não conseguem ligar para o banco, não têm um contador, um advogado para ajudar nesse processo. Nem sabem se qualificam, ou que nem sabiam onde esse auxílio estava disponível. Donnie e eu passamos por isso quando estávamos tentando recuperar a cidade de Detroit. E como vimos hoje no relatório de emprego, a indústria de hospitalidade e hospitais e bares sofreram muito. Vamos enviar o auxílio para aqueles que sofreram mais, para que eles cheguem ao outro lado e superem essa crise. E eu prometo, vamos investigar e processar todas as fraudes nesse programa, para que o dinheiro vá para as empresas que merecem, para que ajudem seus funcionários e suas comunidades. Quando meu presidente, o presidente Obama, me pediu para implementar a lei de recuperação, investimos mais de 800 bilhões de dólares para recuperar a economia. Nós sabemos como fazer isso. Nós temos a clareza sobre as pequenas empresas. E desde o primeiro dia, este governo vai garantir apoio para as empresas e para que todos entendam quais são as regras, onde estão os recursos e como podem acessá-los. Nós teremos pessoas que darão orientações sobre o processo para que o dinheiro necessário chegue nas contas bancárias dessas pessoas. E para os credores, vocês devem começar a trabalhar para enviar o auxílio. Mas eu peço que não dispersem esses fundos da forma desigual que fizeram no passado. Esse é o meu compromisso. E, em troca, nós teremos claras expectativas para que possam enviar o alívio para as pessoas que atendem. A questão é que estamos numa crise desigual, a maior de todas em termos de desemprego e renda. Devemos conter a pandemia, reconstruir melhor, com uma economia que funcione para todos os americanos. E essa é a equipe que vai ajudar a fazer isso. Para a secretária do Comércio, eu indico a governadora Gina Raimondo, de Rhode Island, filha de trabalhadores. Ela nunca desprezou o sacrifício de seus pais e lembra de onde veio. Ela se tornou uma empresária, criou empregos e recuperou empresas. Ela se tornou secretária de Tesouro no Estado. E hoje ela é uma das mais importantes e inovadoras governadoras. Ela criou um programa inovador que ajudou empresas de mulheres para acessar fundos, fundos que nunca estiveram disponíveis. Ajudou a criar programas de treinamento para que trabalhadores locais pudessem ter empregos bem pagos em suas comunidades. Ela colocou o estado de Rhode Island para atingir energia limpa, 100% sustentável, e vai garantir para que os Estados Unidos sejam um líder em energia limpa. Ela sabe o que todos estão passando
na linha de frente da crise e como todos podemos nos unir como uma nação para reconstruir melhor. Estou honrado que faça parte de nossa equipe, governadora Raimondo, e esperamos trabalhar juntos. Para secretário de Trabalho, eu indico um grande amigo, Marty Walsh, de Boston, filho de imigrantes irlandeses. Eles são de Galway e se mudaram para Boston. Ele cresceu em Dorchester. Eu o conheço, ele superou o câncer aos 11 anos, entrou para o sindicato com 21 anos, foi eleito, se tornou presidente do sindicato e se formou na faculdade aos 42. Ele está no seu segundo mandato como prefeito da cidade de Boston, uma cidade que sempre coloca seus trabalhadores em primeiro lugar, lutando pelo salário mínimo de $15, pagando licença remunerada, oferecendo os recursos para os trabalhadores durante a pandemia. Marty entende que a classe média construiu esse país e os sindicatos construíram a classe média. Os funcionários públicos estão lutando para manter as comunidades vivas. Construtores, trabalhadores de todas as áreas estão mantendo as operações. E é isso que está fazendo com que continuemos seguindo adiante. E ele sabe como fazer as pessoas trabalharem. Ele sabe que esse futuro será construído nos Estados Unidos por trabalhadores. Um futuro de infraestrutura, energia limpa e muito mais que criará muitos trabalhos bem remunerados. Marty sabe que não se trata só de proteger os sindicatos, mas encorajar as pessoas a se juntar a sindicatos. Ele disse que o governo deve encorajar a formação de sindicatos. Também significa proteger as pensões, garantir a segurança, aumentar o salário mínimo, garantir que os trabalhadores recebam por hora extra, assim como o governo Obama, e que esse governo atual enfraqueceu. Garantir que toda decisão que tomemos inclua os sindicatos para garantir bons empregos para os americanos. Esse é um dos departamentos mais importantes. Eu confio em Marty Walsh. E também quero dizer que eu considerei também indicar Bernie Sanders para este cargo. Eu tenho certeza que ele faria um trabalho incrível. Não posso pensar em um aliado mais devotado neste país. Mas depois dos resultados no estado da Geórgia, com o controle democrata do Senado, Bernie e eu concordamos que não podemos arriscar o controle do Senado, considerando o resultado no estado de Vermont. Não poderíamos correr esse risco. E também discutimos como trabalhar juntos, viajar pelo país, ajudando Marty Walsh, encontrando com pessoas que se sentem esquecidas nessa economia. Vamos trabalhar juntos para aumentar o poder dos trabalhadores e proteger a dignidade dos trabalhadores. Quero agradecer Bernie Sanders e espero que trabalhemos juntos com Marty Walsh. Marty acha que eu fiz uma boa escolha. Para a gestão de pequenas empresas, indico Isabel Guzman. Isabel cresceu na Califórnia, trabalhou com seu pai em uma empresa. Ela cresceu entendendo que as pequenas empresas significam muito para as comunidades e os trabalhadores e as famílias que representam. Ela dedicou sua carreira para criar empregos, apoiar empreendedores, como consultora do governo Obama-Biden.
Ela trabalhou incansavelmente para garantir que todas as pessoas empreendedoras tivessem chance de ter sucesso. No governo Biden-Harris, nós ajudaremos pequenas empresas a se reconstruir e se manter o motor de nossa economia. Isabel trabalhou no escritório de defesa de pequenas empresas para oferecer fundos para os empreendedores, para criar empregos e o crescimento econômico. E ela aceitou agora este cargo em Washington. Para secretário adjunto de Comércio, eu indico meu grande amigo Don Graves. Don tem sido um consultor de confiança. Ele trabalhou no Departamento de Tesouro, ajudando pequenas empresas a se manterem operando. Nós trabalhamos juntos para reconstruir Detroit na época do governo Obama. Eu poderia escolher qualquer pessoa e fui ao secretário do Tesouro e pedi que Don viesse trabalhar comigo. Foi uma das melhores decisões que eu tomei. Eu não sei como ele se sente, mas eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei. E ele fez um ótimo trabalho com as autoridades da cidade para a recuperação. E são os pequenos detalhes, saber o que acontece nas localidades, sobre o número de ônibus, o número de semáforos. Os pequenos detalhes importam sobre o que precisa ser feito. Tínhamos muitas pessoas qualificadas, mas durante a recessão, quase todo mundo foi embora. Então, descobrimos que ninguém sabia no governo como trabalhar com saneamento ou ligar os semáforos. Então, precisamos encontrar pessoas para trabalhar de novo. Encontramos 53, 54 pessoas que eram mulheres. Nenhuma delas tinha diploma de ensino médio. E eu me lembro que nós contamos isso para os nossos amigos e eles disseram, isso não vai acontecer. E então, num programa de 14 semanas, elas foram treinadas, aprenderam tudo e recolocaram a cidade em operação. Todas depois foram para a faculdade. O ponto é que, se dada uma chance, as pessoas podem fazer de tudo. Também liderei a iniciativa para que as pessoas tenham acesso a tantas opções para reconstruir o país. Ele também estava comigo durante a iniciativa para incentivar as pesquisas para eliminar o câncer. Um sobrevivente do câncer, ele mesmo, Don sabe o que é resiliência e esperança. Eu sou muito grato a ele e sua família. E agradeço por ter aceitado esse convite. Quero agradecer a todos vocês e suas famílias. E tem um amigo aqui na galeria, Tommy, o filho do governador. Obrigado por seu apoio. E povo americano, eu sei que são tempos difíceis, mas quero que vocês saibam que vamos superar. A ajuda está a caminho. Essas pessoas sabem o que fazem. Que Deus abençoe a todos. Que Deus proteja as nossas tropas. Agora, eu gostaria de passar a palavra para a equipe, começando com Marty Walsh, próximo secretário de Trabalho, e depois de tudo, voltarei para responder algumas perguntas. Muito obrigado. Marty, a palavra é sua.